Olá, eu sou o João Vitor Xavier e este é o CNN Esportes SA. Todo domingo, um entrevistado especial para falar do mundo dos esportes e também do mundo dos negócios. Hoje recebendo ninguém menos do que o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para falar desse momento do nosso futebol, da preparação do Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026, dos desafios do futebol brasileiro e de qual rumo o nosso futebol deve tomar nos próximos anos. Dorival, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, João, um prazer, uma satisfação poder estar participando, interagindo, com o nosso público, que são as pessoas a quem realmente devemos aí respostas, posicionamentos, considerações e, acima de tudo, a confiança em que, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio, nós possamos estar vivenciando aí um grande momento. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do Dorival, da história dele, até chegar à seleção brasileira e do momento da nossa seleção. Vamos lá. Com uma carreira de mais de 40 anos no futebol, Dorival Júnior passou por grandes clubes enquanto jogador e principalmente como técnico. O ex-volante estreou como treinador em 2002, comandando a Ferroviária de Araraquara. Passou por 20 clubes no Brasil, comandando alguns deles em mais de uma oportunidade, como foi o caso no Santos, Vasco, Flamengo e São Paulo. À beira do gramado, conquistou títulos importantes no Brasil e no continente. Em 2022, conquistou a Libertadores com o Flamengo. Foi campeão da Copa do Brasil 3 vezes, com o título mais recente acontecendo em 2023, no comando do São Paulo. A campanha com o tricolor paulista e a grande experiência levaram Dorival ao comando da seleção brasileira. No cargo desde janeiro de 2024, o técnico assumiu a seleção em um momento delicado, depois de resultados ruins nas eliminatórias da Copa. Dorival Júnior é o convidado do CNN Esportes SA e vai falar sobre esse momento da amarelinha e projetar o futuro, principalmente olhando para a Copa do Mundo de 2026. Dorival, o torcedor brasileiro está muito ansioso para ver a nossa seleção voltando a conquistar o título mundial. Já estamos aí há mais de 20 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Você está começando um trabalho na seleção brasileira, tem muita coisa pela frente ainda. Mas queria que você fizesse uma análise desse seu primeiro ano, desse início de trabalho à frente da seleção brasileira, de como você encontrou a seleção e o nosso futebol de uma maneira geral. Um ano que ele serve de aprendizado, a todos, de uma maneira geral, tanto atletas conhecendo o trabalho da sua comissão, quanto a comissão em relação a atletas. É muito diferente, João, em relação àquilo que nós vivenciamos em clubes, ao longo aí de mais de 20 anos como treinador em muitas equipes do país. Um trabalho que ele é muito mais aqui dentro de um escritório, um pouco diferente do dia a dia de clubes, onde você tem a repetição, as correções imediatas à partida anterior. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí a exceção de uma Copa América ou propriamente de uma Copa do Mundo, mas são períodos com, teoricamente, 10 dias. Teoricamente, por quê? Porque você, como comissão, você se apresenta no domingo. Os jogadores passam a chegar a partir de segunda e completam todo o processo na terça. Você geralmente tem essa terça, às vezes ainda com a equipe um pouquinho quebrada pela viagens longas, geralmente vindos da Europa, Arábia, Ásia, enfim. E você tem esse período de treinamento, você tem a terça, então, a quarta-feira, para que você esteja em campo na quinta. Depois disso, a recuperação na sexta, no sábado ela se completa, você prepara o domingo e a segunda para que você tenha a equipe novamente numa terça-feira em campo. Então, é muito diferente daquilo que nós sempre trabalhamos em equipes.
Então, tudo aquilo que foi observado ao longo desse período, ele só será corrigido a partir da próxima apresentação. É um trabalho, assim, interessante, não deixa de ser sempre desafiador para qualquer profissional que aqui esteja, entendendo o momento da nossa seleção, mas, acima de tudo, muito confiante em que estejamos encontrando um caminho. E quando isso acontecer, eu não tenho dúvidas que faremos aí uma chegada muito melhor do que o início. Como é que você avalia a sua atual geração? Os jogadores que você tem hoje à disposição para pensar num projeto de Copa do Mundo, alguns nomes que estão, por exemplo, Vinícius Júnior, entre os melhores do mundo, alguns jogadores que não são tão conhecidos do público brasileiro. Como é que você avalia o time e o mercado que você tem à disposição para formar a sua seleção? Eu acho que nós temos garotos aí promissores em todas as posições. Uma ou outra ainda, talvez, com uma certa carência, porém, aos poucos, você vai encontrando um nome ou outro. Eu acredito que nunca tivemos uma geração tão segura de zagueiros e uma quantidade com qualidade. Goleiros também, né? Goleiros da mesma forma, goleiros que são muito importantes em várias equipes grandes do futebol mundial. Nós temos aí alguns atacantes que estão começando a despontarem e eu confio muito num crescimento daqui a 1 ano e meio, quando aí sim teremos o evento principal. Vejo que nós estamos assim caminhando, nós estamos num processo importante. Eu acredito muito em processos no futebol, sempre acreditei. Nunca vi uma equipe dar certo no futebol queimando etapas, ao contrário. Se etapas forem cumpridas, se tivermos aí um aprendizado importante, resiliência principalmente, derrotas que nunca são saudáveis, porém nos mostrem fatos importantes, eu acredito que lá na frente nós possamos chegar numa outra condição. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer pela confiança no trabalho de toda a nossa comissão e, acima de tudo, no desenvolvimento dessa equipe, que, para mim, tem muitas qualidades e poderão ser avolumadas ainda, se Deus quiser, com o crescimento individual de cada um deles e com um deslanche ainda um pouco maior daqui a um determinado período. Quando a gente escuta os programas de esporte, né, sejam com jornalistas esportivos, seja com ex-profissionais do futebol, que hoje exercem também de maneira muito competente a função, a gente percebe de uma maneira geral 2 questionamentos grandes em relação à seleção. Um sobre a lateral direita, uma preocupação que o Brasil sofre já há algum tempo com a dificuldade. Um exemplo disso é que o Daniel Alves, já muito veterano, foi levado para a última Copa do Mundo. E a outra preocupação é com a Neymar dependência do Brasil, com a necessidade que o Brasil tem em torno do Neymar e que agora acabou de ficar 1 ano fora por problemas clínicos, por problemas médicos. Vamos começar pela questão da lateral direita. Isso te preocupa? Como é que você avalia os nomes que nós temos à disposição? E como é que você está planejando para daqui a 2 anos? Eu acho que tudo é questão de darmos oportunidades e esperarmos o crescimento desse garoto. Foi aquilo que eu falei. Não existe uma reformulação com resultados imediatos. Nós temos que saber diferenciar. Nós temos garotos promissores que estão despontando, sim. Eu confio e acredito muito que daqui a mais 1 ano, se Deus quiser, nós teremos aí encaminhado muitos destes, inclusive em outras posições, em outras funções, mas jogadores que com certeza poderão nos dar um retorno muito importante. Neymar, eu acho que todo mundo percebeu a importância que tem um jogador como Neymar, as qualidades que ele possui, e é uma satisfação você poder ter um atleta desse nível vestindo a camisa da seleção brasileira. São poucos no mundo, são raros, são jogadores de exceção, são jogadores de um nível fantástico.
em que eles fazem com que todos os jogadores em campo acreditem um pouco mais em si, apenas com a presença de cada um deles. Messi é assim, Cristiano Ronaldo é assim, Neymar é assim, nossos outros grandes jogadores que passaram pela seleção sempre se posicionaram dessa forma, por isso nós sempre tivemos aí times muito respeitados. E não será diferente dessa vez. O que eu espero é que nós possamos dividir um pouco mais essa responsabilidade e não centrarmos ou concentrarmos toda ela em cima do Neymar, até porque capacidade ele tem, porém o que ele precisa é que todos nós o auxiliemos para que ele possa ter tranquilidade para desenvolver dentro das suas melhores condições tudo aquilo que ele possa nos entregar. Você ainda não teve oportunidade de ter o Neymar como seu convocado pelo processo de recuperação clínica do Neymar. Como é que tem sido o seu contato com ele? Como é que tem sido o seu dia a dia com o Neymar? Planejando o futuro, porque é muito claro pela sua fala que o Neymar será um pilar do seu time. Olha, eu nunca escondi isso. Primeiro porque foi meu atleta lá atrás. Segundo, a confiança que todos nós temos, a capacidade técnica diferenciada, o que representa para a nossa seleção e, acima de tudo, que possamos ter a paciência para que ele complete todo esse processo que ele precise para uma recuperação. Não tem motivos agora para uma aceleração. Para quê? Nós faremos isso muito próximos a uma Copa do Mundo, saindo aí de um ano praticamente de lesão, atuando apenas 20 minutos, fazendo aí uma segunda partida apenas, voltando de um período, de um processo muito delicado. Por isso que nós temos que ter essa calma, o equilíbrio, aguardarmos a completa recuperação e principalmente que ele readquira a sua confiança. Isso para mim é fundamental e isso acontecendo, eu não tenho dúvidas que nós teremos aí novamente um dos grandes jogadores do futebol mundial, um atleta que pode sim vir a ser um diferencial dentro da nossa equipe. Você conversou com o Neymar nesse período? Sim. Como é que tem sido esse dia a dia? Eu tive alguns contatos quando ele esteve aqui, às vezes por telefone. Nós temos o Dr. Rodrigo Lasmar direto, falando, observando, avaliando, inclusive foi agora pessoalmente, antes da sua estreia. Nós temos lá com ele um fisioterapeuta que faz parte da equipe da seleção brasileira, trabalhando diretamente também com o Neymar. A todo momento, o Rodrigo, Guilherme, fisiologista, estão em contato, quer seja com o Rafael, quer seja com o Neymar, enfim, para que nós estejamos sempre muito ligados em todas as alterações que venham a acontecer. Queira ou não, um atleta quando fica muito tempo afastado, e isso vem acontecendo agora com o Éder Militão, também um problema sério de joelho, ele acaba tendo algumas outras lesões paralelas, né? Principalmente muscular. Né? Exato, porque existe naturalmente busca-se o equilíbrio, mas existe um desequilíbrio muscular, o que faz com que a todo momento você tenha, né? Alguns pequenos problemas. O que nós queremos evitar é isso, que possamos dar esse tempo ao Neymar e talvez que na próxima convocação aí sim ele já se sinta muito mais confortável, muito mais confiante, totalmente recuperado emocional e principalmente recuperando a sua confiança para que ele possa jogar dentro da melhor condição possível. Quando o Neymar foi para a Arábia, foi muito destacado que o contrato dele iria até um ano antes da Copa do Mundo. E houve muita especulação de que nesse ano ele poderia escolher um mercado um pouco mais competitivo, talvez voltar ao Brasil, talvez voltar à Europa, para ter um ano muito focado na Copa do Mundo, para chegar muito bem no Mundial. Você, como técnico da seleção, entende que há espaço para algum diálogo desse sentido com o Neymar? Ou essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao jogador? Ele é o staff dele.
de forma alguma interferência de um de nós aqui de dentro. Eu acho que é uma decisão que cabe a ele. Ele mais do que ninguém sabe o que será o melhor. Tenho certeza que ele tenha esse sentimento, essa sensibilidade para poder definir. A nós aqui apenas a torcida para que ele tome a melhor decisão possível. Campeonato Árabe hoje é um campeonato muito disputado, uma liga que vem se tornando uma liga muito forte. Nós temos que dar uma atenção ainda maior, eu falo isso em todos os segmentos que estão em torno do futebol, porque houve uma mudança muito grande nesses últimos 1 ano e meio, 2, e passamos a dar uma atenção também tão grande quanto o crescimento que aconteceu nesse último período em relação ao nível de jogadores, ao nível profissional que alcançaram. Tudo isso tem um aspecto muito importante e passa a ser aí um objeto também de desejo de muitos profissionais no mundo. Eu estava no Catar cobrindo a Copa do Mundo e a Argentina não chegou badalada. A Argentina chegou desacreditada, perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita, abre uma crise. Se perdesse mais um jogo na fase de grupo, seria eliminada. A Argentina sofreu bons momentos na Copa do Mundo, mas terminou muito bem, ganhou o título mundial. Dá para fazer um paralelo do Brasil para essa Copa nos Estados Unidos com a Argentina da Copa do Catar? O Brasil tem um grande jogador de quem se espera muito, que é o Neymar, como a Argentina tem o seu ídolo, um cara de quem se esperava muito, que era o Messi. A Argentina chegava com um jejum de muitos anos, como o Brasil chegará na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O Brasil chega com algum nível de desconfiança por parte do público, da mídia, como a Argentina chegou na Copa do Mundo. E dá para tirar alguma lição dessa Argentina para que tenhamos o mesmo sucesso que eles tiveram? Eu acredito que dá para se tirar uma lição importante. Existia, assim, um nível de pressão, mas tudo isso dentro de uma normalidade. Fato esse que é um pouco diferente no nosso país. Vocês acompanham, têm visto o que tem acontecido ao longo dos tempos, equipes sendo abordadas em aeroportos, em centros de treinamentos, estradas, descidas de delegações, e isso, para mim, não faz parte de um contexto normal e natural. A seleção brasileira, ela vai chegar muito forte nesse campeonato mundial. Eu acredito muito no trabalho que está sendo desenvolvido, no crescimento desses jogadores e, acima de tudo, no desenvolvimento de um jogador em potencial, citado por nós agora há pouco, que com certeza poderá vir a fazer essa diferença. A Argentina teve todos esses ingredientes, mas teve, acima de tudo, o respeito de todos os segmentos envolvidos dentro do seu país com a sua seleção. Por isso que eu espero que nós mantenhamos essa postura, procuremos as correções, procuremos melhorarmos a todo instante, não estejamos satisfeitos em momento nenhum. Nós precisamos sim darmos uma resposta ao nosso torcedor, queremos a confiança desse torcedor, acreditamos que possamos fazer coisas muito boas aí na frente e talvez possamos vir a ser também um case como foi a Argentina, um case de sucesso há alguns anos atrás. A mudança que houve no futebol argentino foi muito em razão do equilíbrio que foi demonstrado pelo momento vivido, pelo respeito aos atletas que ali estavam, e eu espero que isso se repita com o futebol brasileiro, que nós naturalmente cobremos, mas acima de tudo que exista uma confiança, confiança essa gerada pelo crescimento que essa equipe possa ter. É tudo que eu espero que aconteça. Nesse momento eu alerto, ainda poderemos ter algumas oscilações dentro de uma competição tão complicada e difícil, mas que aos poucos essa equipe vai começando a adquirir um padrão. Ainda não é o ideal, ainda não é aquilo que precisamos, mas estamos num caminho
e esse caminho se completa com esse crescimento emocional que essa equipe possa ter, eu não tenho dúvidas que chegaremos em condições de podermos brigar diretamente por uma das vagas às finais dessa competição. Essa Copa está para o Neymar como a Copa do Catar teve para o Messi? Olha, eu acho que o próprio Messi, em um determinado momento, ele acabou sentindo e percebendo que seria uma situação, talvez uma última situação dele ser protagonista numa competição em que ele talvez tenha se preparado muito. É isso que eu espero que aconteça, que a nossa equipe possa preparar para que possamos receber o Neymar na sua melhor condição. Se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvidas que conciliando o crescimento da nossa equipe com a capacidade e as qualidades que o Neymar apresenta, sempre apresentou e possui, que poderemos ter aí uma evolução muito grande como equipe e, acima de tudo, uma divisão de responsabilidades em torno de um grande jogador como ele é. Essa frase é muito simbólica. Olha a frase que você disse: o Brasil tem que se preparar para receber o Neymar. Isso é muito simbólico. Acho que isso demonstra a importância do Neymar para o futebol brasileiro, que muitas vezes não é compreendida pelo grande público, e de como você, líder desse processo na seleção brasileira, enxerga a rota para 2026. Me permita uma interpretação da sua fala, Dorival. Você está dizendo o seguinte: se o Brasil quiser ser campeão do mundo, ele tem que entender a importância do Neymar para isso e pensar coletivamente como extrair o melhor do Neymar para a gente ganhar uma Copa do Mundo, para a gente ter o melhor do Neymar para ganhar uma Copa do Mundo. Exato. É isso? É isso. É por isso que eu falo em divisão de responsabilidades. O Neymar tem a sua carga de responsabilidades, mas não pode ser única. E nós precisamos proporcionar a ele a melhor condição possível. De que maneira? Dividindo entre todos nós justamente esse pseudo-fardo de poder se protagonizar em uma Copa do Mundo e ele possa desenvolver e desfilar as suas melhores condições. Eu acredito muito que nós possamos, com essa jovialidade que nós temos nessa equipe, termos aí um crescimento muito bom até próximos à Copa do Mundo. E essa equipe crescendo, essa equipe amadurecendo, essa equipe emocionalmente fortalecida, eu não tenho dúvidas que as qualidades e a capacidade diferenciada de um jogador como Neymar e como alguns outros que nós temos dentro do nosso grupo possam ser um diferencial fundamental para que possamos voltar a ter aí um grande momento. Recebendo o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, para essa entrevista exclusiva. Estamos aqui na sala do Dorival Júnior. É daqui que ele pensa a convocação da seleção brasileira, que ele observa os jogadores brasileiros mundo afora no dia a dia. É daqui que ele... Podemos dizer que aqui é o seu QG hoje, né, Dorival? Exato. Aqui é aquilo que nós temos no clube, né? Só que no clube nós temos o campo. E aqui nós temos o escritório, que é um pouquinho diferente. Aquela planilha ali é dali que vai sair a convocação de 26, aqueles papéis ali que você vai anotar. Sim, sempre tem uma anotação, alguma coisa. Tem um esquecimento, tem uma não lembrança, não é? De um ou outro que às vezes não teve a oportunidade de momento, mas que se preparem, porque a qualquer instante, de repente, poderão estar novamente ou terem aí uma primeira oportunidade. Muito do Neymar no primeiro bloco. Queria falar um pouco de outro grande craque que o Brasil espera muito dele, que é o Vinícius Júnior. Foi injusta a decisão de não dar ao Vinícius Júnior a bola de ouro? Primeiro que ela foi muito bem encaminhada a um atleta que, na minha opinião, dos destaques do futebol mundial hoje, que é o Rodri. Um crescimento absurdo, um jogador com uma capacidade técnica muito interessante, uma visão, uma leitura, enfim, um jogador de muito bom nível. Na minha opinião, houve sim uma injustiça muito grande. Então, eu não tenho ligação nenhuma com o que representa Rodri e com aquilo que tem acontecido com relação ao Vini. Se teve um jogador que foi decisivo, que foi... que
que poucos esperavam em muitos lances aquilo que ele realizou. E principalmente letal em uma definição de competições, não competição, mas de competições ao longo dessa última temporada. Não tenho dúvidas que esse jogador foi Vinícius. Tem alguma coisa a ver com o que se coloca muito a questão da luta antirracismo do Vinícius, das suas posições pessoais fortes e corretas, que ele pode ter pago um pouco de uma conta por isso? Sendo mais claro, o Vinícius pode ter sido vítima de um racismo velado nesse processo? Olha, eu não acredito. Eu não acredito que isso tenha acontecido. E lamento se algum desses 100 jornalistas votou dessa forma, votou com esse pensamento. Lamento porque não acredito que isso tenha sido um motivo para que essa decisão fosse tomada. O que nós temos que ver é o lado esportivo e ninguém foi mais importante, ninguém foi mais decisivo. Se é um prêmio individual, coisa que eu não compactuo num esporte coletivo como futebol, para mim, nós deveríamos premiar equipes, jamais individualmente. Porém, existe essa premiação, uma premiação importante, uma premiação com uma visibilidade impressionante, mas que houve uma injustiça, isso eu não tenho dúvidas, uma injustiça muito grande por tudo aquilo que fez esse atleta ao longo desse último período. Quando a gente lembra a história da seleção, a gente lembra de Romário como homem-gol, de Ronaldo como homem-gol, de Careca, de Reinaldo, de gerações e gerações com grandes goleadores com a camisa da seleção brasileira. Eu sinto falta de um homem-gol na seleção brasileira, eu sinto falta daquele centroavante que a gente sabe que a bola vai chegar e o cara vai resolver. Como é que você está trabalhando essa questão? Ou o futebol mudou, já não tem mais esse tipo de jogador, isso acaba sendo pulverizado entre meias que chegam, entre atacantes que jogam pelo lado, mas que chegam para finalizar? Como é que você pretende trabalhar essa questão do centroavante, do camisa 9 na sua seleção? Eu acho que são vários aspectos. Um deles eu me volto ao número de jogadores estrangeiros nas nossas equipes. E mais um ponto que chama atenção. Das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, nós temos 12 a 13 com centroavantes que são estrangeiros. Apenas 7 ou 8 com jogadores formados aqui dentro. Tivemos uma lesão importante do Pedro, que ficará afastado aí por um período, mas o Brasil sempre produziu muito nessa função principalmente, né? Vários atacantes aí que não só esses que você citou, que foram destaques, mas outros mais aí que vieram e que sempre foram jogadores importantes dentro da nossa seleção. Eu espero que tudo isso volte a acontecer. Nós estamos passando por um período, por uma entre-safra. É interessante isso, mas acaba-se agora um Campeonato Brasileiro das séries A e B, acabam-se, né? E se fizermos um levantamento, nós vamos ver que poucos jogadores foram revelados, poucos jogadores tiveram um destaque efetivo que talvez merecessem uma oportunidade ou um momento em uma outra equipe do futebol brasileiro. Mesmo assim, eu acho que o futebol brasileiro ele se reinventa, ele se reequilibra a todo instante. Acredito eu seja uma questão de tempo e timing para que tudo isso se adeque. Nós temos aí nas categorias de base valores aparecendo, jogadores promissores, as nossas convocações aqui, sub-17, 18, 20, tem tido jogadores muito interessantes. Então nós precisamos agora de um tempo para um período em que, de repente... Mas você não tem esse tempo. Não, eu digo... Sua Copa está chegando, sim. Como é que você vai fazer? Para essa Copa do Mundo, sim. O que eu falo eu estou olhando um pouquinho, com uma visão um pouco mais ampla em relação ao que poderemos ter aí futuramente. Jogadores de um ótimo nível, em algumas posições, de repente, exista naturalmente um vácuo,
uma distância entre a formação e a chegada até a uma seleção principal, mas em todos os momentos o Brasil sempre conseguiu encontrar um equilíbrio em tudo isso. E não será diferente dessa vez. Nós temos aí alguns garotos promissores e que de repente, daqui a um tempo, eles possam ocuparem um espaço importante. Isso daí aconteceu em muitos momentos, em várias situações. Jogadores que não eram esperados, de repente, em um ano, eles despontem, eles chamem a atenção e, ao mesmo tempo, ocupem a condição da titularidade de uma seleção. Então você está dizendo que você tem esperança de que alguém amadureça ainda para esse cargo em 2026? Que pode não ser um 9 de repente, mas que venha para uma outra função, para uma outra posição. Vocês podem perceber que todos os anos nós temos aí sempre a revelação de vários garotos, jogadores que possam vir a ser importantes e que de repente em um ano e meio possam fazer aí uma diferença, como agora nós temos aí alguns jogadores, alguns jovens garotos que estão aí começando a buscarem um espaço e que de Rafinha, repente, por exemplo, que eram menos falados há alguns meses atrás. Então, eu acho que tudo é questão de tempo e no Brasil as coisas acontecem de uma maneira rápida, graças a Deus. Duas perguntas que eu não posso deixar de fazer antes de encerrar. Primeira delas, como é que você, como técnico da seleção brasileira, vê essa invasão, e falo isso muito entre aspas, sem nenhum demérito ou nenhum tom pejorativo de minha parte sobre isso, de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro? Você disse agora há pouco que 12 a 13 times da Série A têm atacantes estrangeiros. Centroavantes. Mais da metade dos times brasileiros também tem técnicos estrangeiros. Como é que você analisa isso? Eu só acho que nós temos que ter uma via de mão dupla, onde os nossos profissionais também possam ter uma oportunidade de estarem lá fora. É tudo que nós sempre pleiteamos. Nós nunca aqui freamos ou brecamos a vinda de nenhum profissional. Todos são muito bem recebidos, respeitados e, acima de tudo, têm o tempo necessário para poderem desenvolver os seus trabalhos. Ao contrário, nós não temos essa liberdade lá fora, até porque a entidade que deveria não reconhece por completo, até hoje, a condição e a capacidade dos profissionais, não só brasileiros, mas sul-americanos, à exceção do argentino, que já tem um processo em andamento bem anterior a todos nós. Dessa sala aqui, como eu disse, você vê o futebol mundial, você vê tudo que está acontecendo. Quando você planeja uma Copa do Mundo de 2026, quem você enxerga como as principais pedras no caminho do Brasil? Muito difícil. Eu sou muito sincero com você, eu nunca fiz previsões em sentido nenhum para um início, meio ou final de uma temporada. Eu sempre me preocupo muito com a preparação da minha equipe. Nesse sentido, pode ter certeza que nós vamos fazer o nosso melhor. E vamos fazê-lo da maneira mais segura possível para que tenhamos uma equipe que passe confiança, que possa desenvolver o seu melhor e que, acima de tudo, encontre um equilíbrio dentro de uma competição que será a mais importante dos últimos anos que disputamos, pelo período que nós estamos afastados de uma possível decisão, por tudo aquilo que representa ao povo brasileiro e por toda a preparação que nós estamos fazendo. Vocês podem ter certeza que nós estamos trabalhando com muita intensidade, buscando darmos toda a condição possível para que os nossos jogadores estejam em totais condições de fazerem uma grande Copa do Mundo. E nós vamos alcançar isso com o apoio e com a ajuda de você, torcedor brasileiro, que será fundamental e importante. A seleção brasileira é uma empresa que vende, acima de tudo, orgulho. E isso nós temos a obrigação de fomentarmos em cada um de vocês, torcedores, que estarão aí aguardando pelo melhor desempenho da sua seleção. Tenha um pouco de calma, um pouco de paciência. Nós estamos tentando encontrarmos esse equilíbrio, esse caminho. Não é fácil,
muito complexo pelo momento, mas estamos trabalhando muito, com muita entrega, para que possamos, da mesma forma, entregarmos o nosso melhor a você, torcedor. Vamos fechar o programa com bate-bola, jogo rápido, perguntas curtas, respostas rápidas no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Neymar. Neymar, para mim, é um dos maiores jogadores que eu vi atuar no futebol mundial. Com certeza, um jogador diferenciado. Vinícius Júnior. É um garoto que tem um caminho brilhante pela frente. Teve a vitória mais importante da vida dele. Foi o reconhecimento do povo brasileiro e o respeito do povo brasileiro por ter tido a temporada que teve e o não reconhecimento de um modo geral. Mas aqui dentro, a grande maioria do torcedor brasileiro sabe que o Vini Júnior foi o melhor jogador da última temporada. Dorival Júnior. Um cara tranquilo, pacato, seguro, que está vivendo um sonho, que se preparou muito para poder chegar a um momento como esse, que respeita a todos e a todas as equipes, mas que com certeza vai deixar um trabalho importante aqui, porque nós vamos nos preparar e muito para estarmos novamente em uma decisão de Copa do Mundo. É um compromisso meu com você, torcedor. Seleção brasileira. É o que eu disse agora, é uma empresa que vende orgulho, e para que isso aconteça nós temos que nos entregar de corpo e alma. O Hexa é? O Hexa é logo ali na frente, desde que tenhamos merecimento e nos preparemos demais para uma chegada como essa, que será fundamental e importantíssima. Nós podemos, se tivermos o apoio do nosso torcedor. Dorival, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte. O seu sucesso é o sucesso de todos nós que amamos a seleção brasileira e estamos na torcida para que você consiga desenvolver o seu trabalho ao longo desse ano e meio e que possamos chegar muito competitivos para ganhar uma Copa do Mundo. Já tem uma geração aí de uma molecada que não teve a alegria que nós tivemos, né? Os garotos aí de 12, 14, 15 anos não viram o Brasil levantar uma Copa do Mundo ainda e a gente precisa dar essa alegria para essa rapaziada. É por isso que eu falo que não é a seleção de A, B ou C. Tem que ser a seleção do povo brasileiro. E todos nós temos a consciência do que representará uma conquista como essa. Nós estamos na briga pela sexta estrela. Nós vimos 5 delas serem alcançadas por grandes jogadores, grandes profissionais, grandes treinadores. Está na hora agora dessa geração poder marcar essa presença, poder marcar o seu nome na história do futebol brasileiro. E eu acredito que se nos prepararmos adequadamente, nós chegaremos a um momento como esse. O trabalho é nesse sentido, com muita dignidade, com muito respeito às cores do futebol brasileiro, a nossa camisa, mas nós vamos fazer de tudo para que materializemos aí essa possibilidade. Muito obrigado, Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira. Tomara o técnico hexacampeão do mundo pelo Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu sou um otimista, eu era um garoto que não havia visto o Brasil campeão do mundo e fui ver uma Copa nos Estados Unidos. Quem sabe a história se repita para essa geração que está aí. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem teremos mais um CNN Esportes SA. Sempre no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Obrigado pela sua audiência e até lá.